A gente passa a estudar agora a parceria público-privada, a PPP, no âmbito do direito administrativo. O contrato de parceria público-privada é, em verdade, uma espécie de contrato de concessão, que inclusive a gente já estudou aqui no curso de Direito Administrativo Desenhado. Aliás, o artigo 2º da Lei 11.079, que é a lei que disciplina o tema parceria público-privada, esclarece desde o início que a parceria público-privada é um contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Por isso, inclusive, aplica-se de forma subsidiária a Lei 8.987, que é a Lei da Concessão. Também de forma subsidiária, aplica-se a Lei das Licitações. Porém, há uma série de peculiaridades tratadas pela Lei 11.079, que é a lei que disciplina o tema. Essa Lei 11.079 é uma lei nacional, aplicando-se inclusive no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios. A remuneração da parceria público-privada pode ser feita integralmente com dinheiro público, e aqui a gente tem uma espécie de concessão administrativa, ou então a remuneração da parceria público-privada pode ocorrer parcialmente com dinheiro público e parcialmente com pagamento de tarifa do usuário, e aqui a gente tem uma espécie de concessão patrocinada. Sobre o tema, dá uma olhada no que diz o artigo 2º, parágrafo 1º e 2º da Lei 11.079. Diz o seguinte: parágrafo 1º. Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 8.987, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária de parceiro público ao parceiro privado. E o parágrafo 2º, concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Eu lembro por oportuno que no contrato de concessão comum há tarifas e receitas alternativas. Além disso, quando falei de concessão comum, eu expliquei que a contraprestação do poder concedente ela é facultativa, ela não é obrigatória. No contrato de parceria público-privada, a contraprestação do poder concedente, contudo, vai ser obrigatória em ambas as modalidades, seja ela patrocinada, seja ela administrativa. Segundo o artigo 6º da Lei 11.079, a contraprestação da administração pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita por 1. Ordem bancária, 2. Cessão de créditos não tributários, 3. Outorga de direitos em face da administração pública, 4. Outorga de direitos sobre bens públicos dominicais e 5. Outros meios admitidos em lei. A contraprestação da administração pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de parceria público-privado, conforme o artigo 7º da lei que disciplina o tema. Contudo, segundo o artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.079, é possível efetuar, nos termos do contrato, o pagamento apenas da parcela fruível do serviço objeto do contrato. Há hipóteses em que a própria legislação proíbe a celebração do contrato de parceria público-privada. O artigo 2º, parágrafo 4º, sobre o tema, disciplina que é vedada a celebração do contrato de parceria público-privada, 1. Cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões, 2. Cujo período de prestação de serviço seja inferior a 5 anos, ou 3. Que tenha por objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento de instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. No contrato de concessão comum, que a gente já estudou, os riscos eles são suportados pelo concessionário. Aliás, esse fato integra o próprio conceito legal de contrato de concessão. Ele diz o seguinte, artigo 2º, inciso 2, concessão de serviço público, a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresa que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. O mesmo ocorre quando é concessão de serviço público precedida de execução de obra pública, é o que está lá no artigo 2º, inciso 3, lá da Lei de Concessão, a Lei 8.987. Em contraposição a isso tudo que eu acabei de explicar, contudo, no âmbito da parceria público-privada, existe uma repartição objetiva dos riscos.
conforme o artigo 4º, inciso 6, lá da Lei 11.079. A concessão comum, além disso, não tem prazo mínimo ou máximo. Em contrapartida, existe um prazo mínimo de 5 anos e máximo de 35 anos para a consecução da parceria público-privada. A contratação da parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, conforme o artigo 10 da Lei 11.079. Um ponto importante é que, assim como na concessão comum, há, no âmbito da PPP, da parceria público-privada, previsão específica na lei de solução de conflito por meio da arbitragem. Lá na lei da concessão, da Lei 8.987, está lá no artigo 23A. E aqui na Lei 11.079, que trata da PPP, está no artigo 11, inciso 3. E quanto às cláusulas obrigatórias do contrato de parceria público-privada, PPP, como é que funciona? Quando eu expliquei do contrato de concessão comum, eu esclareci lá que haviam cláusulas obrigatórias que deveriam ser alocadas naquela espécie de contrato. Aquelas cláusulas estão previstas lá no artigo 23 da Lei 8.987, que é que trata do tema concessão. Como eu expliquei no começo desse vídeo aqui, a parceria público-privada é uma espécie de concessão e, portanto, ela deve conter também as cláusulas definidas lá no artigo 23 da Lei de Concessão, a Lei 8.987. Como é uma concessão, também vai ter que ter as cláusulas obrigatórias da concessão. Só que, além dessas cláusulas, vai ser preciso acrescer outras delimitadas pela Lei de Parceria Público-Privada, a Lei 11.079. Sobre o tema, observe o que dispõe o artigo 5º da Lei 11.079. Diz o seguinte: as cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão o disposto do artigo 23 da Lei de Concessão, que eu acabei de explicar, 8.987, do que couber, devendo também prever 1. O prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5, nem superior a 35 anos, incluindo eventual prorrogação. 2. As penalidades aplicáveis à administração pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida e às obrigações assumidas. 3. A repartição de riscos entre as partes, inclusive as referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e alea econômica extraordinária. 4. As formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais. 5. Os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação de serviços. 6. Os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo de regularização e, quando houver, a forma de acionamento da garantia. 7. Os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado. 8. A prestação pelo parceiro privado de garantias de execução suficientes e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos, observados os limites dos parágrafos 3º e 5º do artigo 56 da Lei 8.666 e no que se refere às concessões patrocinadas o disposto no inciso 15 do artigo 18 da Lei 8.987. Lembrando que essa Lei 8.666, que é a Lei de Licitação, vai ser alterada pela Lei 14.133, a nova Lei de Licitação. Inciso 9. O compartilhamento com a administração pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado. 10. A realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os pagamentos ao parceiro privado no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas. 11. O cronograma e os marcos para o repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte de recursos na fase de investimentos do projeto e ou após a disponibilização do serviço, sempre que verificada a hipótese do parágrafo 2º do artigo 6º dessa lei. O parágrafo 1º esclarece que as cláusulas contratuais de atualização automática de valores baseadas em índices e fórmulas matemáticas, quando houver, serão aplicadas sem necessidade de homologação da administração pública, exceto se esta publicar na imprensa oficial, onde houver, até o prazo de 15 dias após a apresentação da fatura, razões fundamentadas nessa lei ou no contrato para a rejeição da atualização.
O parágrafo 2º dispõe que os contratos poderão prever adicionalmente: 1. Os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle ou administração temporária da sociedade de propósito específico aos seus financiadores e garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação de serviços, não se aplicando para este efeito o previsto no inciso 1 do parágrafo único do artigo 27 da 8987. Tá? Inciso 2. A possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto em relação às obrigações pecuniárias da administração pública. E 3. A legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por extinção antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais garantidores da parceria público-privadas. E quanto às garantias da parceria público-privada, como é que funciona? Isso está lá no artigo 8º da Lei 11.079. Esse dispositivo diz o seguinte: as obrigações pecuniárias contraídas pela administração pública em contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante o quê? Mediante 1. Vinculação de receitas, e aí observado o disposto no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. 2. Instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei. 3. Contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo poder público. 4. Garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras. 5. Garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal, criada para essa finalidade. 6. Outros mecanismos admitidos em lei. E o que é a sociedade com um propósito específico? Olha só que interessante. Antes da celebração do contrato da parceria público-privada, tem que ser constituída uma sociedade com um propósito específico, uma sociedade de propósito específico incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. Está lá no artigo 9º da Lei 11.079. A transferência do controle da sociedade de propósito específico vai estar condicionada à autorização expressa da administração pública nos termos do edital e do contrato, observado o disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei 8987. A sociedade com um propósito específico, ela poderá assumir a forma de companhia aberta, inclusive com valores mobiliários admitidos à negociação no mercado. Isso é o que está lá no artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 11.079. Além disso, a sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas conforme regulamento. A administração pública ela não pode ser titular da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico. Está lá no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei 11.079. Isso porque, nessa hipótese, a sociedade com propósito específico restaria incorporada à própria administração pública indireta, tornando-se uma espécie aí de sociedade de economia mista. Em relação a esse ponto, há uma exceção. Não há essa proibição na hipótese da aquisição da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico por uma instituição financeira controlada pelo poder público em caso de um inadimplemento de contratos de financiamento. Tá? Uma exceção prevista aí no artigo 9º, parágrafo 5º da Lei 11.079.